solenidade do dia 16 de julho. Estamos no ano da oração, conforme assim nos convida o Santo Padre, o Papa Francisco, preparando-nos para o ano santo de 2025. Olhamos para Nossa Senhora do Carmo, mãe e mestra da oração, mulher que reza e que ensina a rezar. Assim como os discípulos permaneceram unidos em oração com Maria, a mãe de Jesus, Nossa Senhora do Carmo nos reúne nestes 9 dias de celebração, para que estejamos também com ela em oração ao Senhor, celebrando o mistério da nossa fé, escutando a palavra de Deus, unidos em comunidade. Vivenciamos, portanto, este tempo de graças e de bênçãos, que é a novena da nossa padroeira. Portanto, olhamos para Nossa Senhora, que nos ensina a confiar em Deus e a termos uma vida totalmente voltada e aberta para a sua graça, sobretudo através da oração. E providencialmente celebramos dentro da novena de Nossa Senhora do Carmo, nesse 6º dia da nossa novena, a memória do santo casal, São Luís e Santa Zélia, os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, como já foi dito. Só mesmo Santa Teresinha para ter pais santos, somente ela. Por isso, nós sabemos que não é o único casal santo, mas o único que foi canonizado junto. Eles foram canonizados pelo Papa Francisco, uma única celebração. Celebramos, portanto, São Luís e Santa Zélia, que se santificaram na vivência do sacramento do matrimônio. Com isso, nós vemos que a santidade não é só para consagrados, para ministros ordenados, para religiosos e religiosas. Quantos são os ministros ordenados, padres, bispos, papas, santos? Quantos religiosos e religiosas santos? Quantos leigos e leigas santificados? E quantos que se santificaram também na vida conjugal, como esposo e esposa, pai e mãe de família? O matrimônio é um sacramento elevado à dignidade de sacramento por Jesus. E é, portanto, um caminho de santificação para um casal, a vivência do sacramento do matrimônio. Prova disso são os santos que celebramos hoje, São Luís e Santa Zélia. Nós os conhecemos como os pais de Santa Teresinha, a grande doutora da igreja, a santa da pequena via, das coisas simples. E há pouco nós tivemos a emoção, a alegria e a grande graça de tê-la tão próxima de nós, através da visita das suas discípulas relíquias, que continua ainda perto de nós, na peregrinação pelo Brasil. Nesses dias, as relíquias de Santa Teresinha estão na Arquidiocese de Niterói. No dia de Nossa Senhora do Carmo, as relíquias de Santa Teresinha vão estar na sua basílica, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca, a primeira igreja de Santa Teresinha do mundo. Foi construída logo depois da sua beatificação. E nós olhamos para Santa Teresinha, a santa das pequenas coisas, mas o São Luís e Santa Zélia não se tornaram santos por causa de Santa Teresinha, porque tiveram uma filha santa. É o contrário. Nós podemos dizer que Santa Teresinha tornou-se santa por causa dos pais que ela teve. Eles tiveram, no início, na juventude, um chamado para a vida religiosa. Santa Zélia queria ser freira, filha da caridade de São Vicente de Paulo. Ela não foi aceita, porque tinha uma saúde muito frágil. São Luís, ele queria ser monge, queria ser cisterciense. Não foi aceito também, porque tinha muita dificuldade com o latim. E os dois não se
revoltaram com isso. Não se afastaram de Deus porque não conseguiram ser aceitos na vida religiosa, mas perceberam que Deus tinha um outro propósito para eles, uma outra vocação. Seria nessa vocação que eles haveriam de se santificar. Eles se encontraram em uma ponte, se conheceram, e aí, juntos, descobriram que o chamado de Deus para eles era o matrimônio, e eles se casaram no dia 12 de julho, por isso que foi o dia escolhido para a festa desse casal. A gente sempre celebra a festa dos santos no dia da morte, mas como Santa Zélia morreu um dia em São Luís e outro, diferença de anos, então escolheu-se o dia 12 de julho, o dia em que eles celebraram o seu matrimônio. Foi do dia 12 para o dia 13 de julho, casaram-se à meia-noite. Não sei se era costume na época, mas se casaram à meia-noite. E justamente para lembrar que foi no matrimônio que este casal se santificou. Eles foram pais de 9 filhos. 4 morreram quando eram ainda crianças, 2 meninos e 2 meninas. Sobreviveram 5 meninas. E São Luís e Santa Zélia ofereceram as 5 para a igreja, para a vida religiosa. Eles não se tornaram religiosos, como era o desejo inicial, mas as 5 filhas que sobreviveram foram consagradas a Deus. 4 carmelitas, entre elas a caçula, Santa Teresinha, e uma tornou-se irmã da Visitação, ou Visitandina. E esta, que é a Leônia, também está em processo de beatificação. É serva de Deus. Daqui a uns dias nós vamos ter mais uma filha do casal Martin, se Deus quiser, sendo beatificada e quem sabe canonizada também, irmã de Santa Teresinha. Então nós vemos a beleza da vivência desse casal, São Luís e Santa Zélia. Viveram a santidade e formaram uma família também santa. Eram muito simples, tinham condições de vida, mas piedosos, fervorosos na vivência da fé. Iam à missa todos os dias, conforme diz a história. Tinham vida de oração, rezavam juntos. Santa Zélia morreu muito jovem, com 45 anos. Ela teve câncer de mama. Santa Teresinha nem teve muita convivência com a sua mãe. Quando ela tinha 4 anos, a mãe morreu. E São Luís, ele teve a missão de educar as filhas, sem a mãe. Então deixaram a maison onde viviam e foram morar em Lisieux, onde Santa Teresinha, onde as 4 das filhas deveriam entrar para o Carmelo daquela cidade, e Santa Teresinha seria conhecida também como Santa Teresinha de Lisieux. Foram morar lá em Lisieux por causa de um irmão de Santa Zélia, com o desejo de que o irmão de Santa Zélia e a esposa pudessem ajudar São Luís na educação das filhas. E foi assim que esse santo casal procurou corresponder à graça de Deus. E hoje são para nós modelo e exemplo de santidade na vivência do sacramento do matrimônio. E como eu disse, celebrá-los nesta novena de Nossa Senhora do Carmo é uma graça, porque São Luís Martin sempre teve uma ligação muito grande com o Carmelo. Ele sempre ia no Carmelo de Lisieux visitar as irmãs, levava as meninas lá, as filhas. Por isso que elas sentiram no coração o chamado para a vivência do carisma do Carmelo. E eles tinham grande devoção a Nossa Senhora. Quando ainda era um casal jovem, eles adquiriram uma imagem de Nossa Senhora, que tinham em casa, e com grande veneração rezavam ao redor daquela imagem.
a imagem que hoje nós chamamos de Nossa Senhora do Sorriso, por causa daquela manifestação, né, do carinho de Nossa Senhora para com Santa Teresinha, quando ela tinha 10 anos de idade e passou por aquela situação da depressão, né, da síndrome que ela sentia. Foi através dessa imagem que os pais veneravam em casa, que foi levado até junto dela quando ela estava de cama, ficou 2 semanas delirando. E quando já não havia mais nenhum recurso médico, São Luís, com as irmãs Santa Teresinha, levaram até ela a imagem de Nossa Senhora, e ela olhou para a imagem, e ela mesma escreve que naquele momento ela ficou tão bela como nunca se viu, e Nossa Senhora sorriu para ela, e toda a angústia que ela tinha no coração desapareceu naquele momento. Com certeza foi com seus pais que Santa Teresinha ela aprendeu o amor a Nossa Senhora, a confiança na Mãe do Senhor. Por isso nós celebramos esta memória de São Luís de Santa Zélia, a novena de Nossa Senhora do Carmo, pedindo a graça de, como eles aprenderam com Nossa Senhora a fazer tudo o que Jesus pede e procuraram, se esforçaram por fazer isso na vida, que nós também queiramos fazer, como o Evangelho de hoje, as bodas de Caná. Jesus e Maria foram convidados para aquela festa de casamento, e a presença de Jesus e de Maria fizeram toda a diferença naquelas bodas de Caná. Aquela festa que deveria durar 7 dias, poderia acabar antes. No 3º dia de festa, o vinho já estava acabando, e aquilo traria um constrangimento muito grande para os noivos. E Nossa Senhora, que estava sempre atenta ali ao que acontecia ao seu redor, não estava simplesmente sentada sendo servida, mas estava, conforme nós podemos perceber, estava se dispondo a servir e ajudar em alguma coisa, e por isso percebeu a dificuldade que estava vindo quando o vinho estava acabando. E ela naquele momento era a única que sabia quem era Jesus, porque ele ainda não tinha se revelado como Cristo, mas ela sabia que ele poderia salvar os noivos daquela situação embaraçosa. Então ela foi suplicar, ela foi interceder em favor daqueles noivos a Jesus. E ele, a pedido da mãe, transforma a água em vinho e devolve a alegria àqueles noivos e faz com que a festa continue. Nós sabemos que o vinho representa a vida nova, a salvação que Jesus nos oferece. O vinho representa a alegria da salvação que recebemos por meio de Jesus. E essa salvação nos é dada por meio de Nossa Senhora, ela que trouxe Jesus para nós, e ela que intercede constantemente a Ele em nosso favor, como intercedeu por aqueles noivos de Caná. E ela sempre nos recomenda, como mãe, que aconselhe aos filhos: façam o que Jesus disser. Nunca lhes faltará o vinho da alegria, o vinho da fé, o vinho da paz, o vinho do amor, o vinho da esperança, se vocês fizerem o que Jesus pede. Este foi o segredo do santo casal Martã, São Luís e Santa Zélia. Passaram por muitas provações, como eu disse, né, a decepção quando quiseram ingressar na vida religiosa, depois quando perderam os 4 filhos, ainda criança. Santa Zélia, que passou por aquele período de enfermidade, sofreu muito, mas não perdeu a confiança. Diz a história que eles foram a Lourdes, na gruta de Massanieri, era onde temos a água milagrosa da gruta. Quantos foram curados lá em Lourdes? Então a confiança de São Luís era que a sua esposa fosse curada nas águas de Lourdes. Então foram em peregrinação, a família,
pedir essa graça a Nossa Senhora, mas nós sabemos que cada um de nós tem um desígnio de Deus a nosso respeito, e o desígnio de Deus era que Santa Zélia passasse por aquela enfermidade, e o desejo deles era que fosse feita a vontade de Deus. Claro que eles queriam que ela fosse curada, mas não perderam a confiança e a fé, mesmo quando todas as tentativas foram feitas, mas mesmo assim ela acabou morrendo, e São Luís passou pela vez. Depois ele teve que renunciou, entregando nas mãos de Deus a sua esposa, que partiu, deixando as filhas ainda necessitadas, de uma presença materna. E ele depois teve que renunciar às 5 filhas. A Celina ficou com vida até a morte, mas ele teve que renunciar, por exemplo, à caçula, Santa Teresinha, que entrou para o Carmelo com 15 anos, e ele tinha muita história com ela, chamava de minha rainha. E ele teve que renunciar a tudo isso, e depois ele adoeceu. Dizem que foi contaminado por uma bactéria que afetou a sua mente, e ele ficou sofrendo de demência, foi internado no hospital psiquiátrico e passou por muitas tribulações e sofrimentos, mas confiando sempre na graça de Deus, desejoso de fazer a vontade de Deus. Com certeza foi com Nossa Senhora, eles tinham uma espiritualidade mariana muito forte, que eles aprenderam a fazer tudo o que Jesus disser. Então nós queremos pedir a intercessão de São Luís e Santa Zélia, lembrando a vocês que receberam de Deus essa vocação do matrimônio, vocês que são pais e mães, lembre-se de como Deus é generoso com vocês, lhes dando a graça da paternidade, da maternidade. E se São Luís e Santa Zélia tiverem uma família santa, vocês poderão ver também. Eles não viram a canonização de Santa Teresinha, mas temos histórias de outros pais que viram santos serem beatificados e canonizados. Por exemplo, a mãe de São Luís Gonzaga assistiu à sua canonização. A mãe de Santa Maria Gorete, que nós celebramos há poucos dias, no dia 6 passado, ela assistiu à canonização da filha. Agora estamos vendo aí o Carla Cutes, o Beato Carla Cutes. Os pais viram o filho ser canonizado e vão ver ser beatificado e vão ver ser canonizado em breve, parece que é o ano que vem que ele vai ser canonizado. Então, a santidade é para todos, para os casais, para os filhos, não há idade para ser santo. Todos nós somos chamados a viver essa proposta de Deus, e Nossa Senhora é a rainha de todos os santos, é a nossa intercessora e é nosso modelo de santidade. E é na oração que nós vamos nos santificando cada vez mais. E nesse ano da oração, Nossa Senhora, que reza e que ensina a rezar, nos acompanhe nessa nossa caminhada, seja na novena, chega hoje ao seu 6º dia, e nós queremos colher os frutos desses dias de oração, de festa, depois que passa a festa da padroeira. Nós queremos colher frutos desses nossos dias de intensa experiência da graça de Deus por meio de Nossa Senhora. Que assim seja. Amém.